Amados irmãos e irmãs em Cristo, pensem por um instante. E se hoje fosse o último aviso da Virgem Maria para a humanidade? E se uma voz do céu sussurrasse agora em seu ouvido, pedindo para que você fuja do perigo iminente? O que vou lhes contar agora não é uma metáfora. É um aviso profético, verdadeiro e urgente, vindo diretamente do coração da Virgem Maria em Medjugorje. Muitos pensam que ela vem para causar medo, mas não. Ela não vem trazer o terror. Ela vem como uma mãe desesperada que vê a casa pegando fogo e grita da porta para que seus filhos acordem e saiam antes que seja tarde demais. Ela vem com lágrimas nos olhos e o coração ardendo de amor, clamando para que despertemos para a nossa vida espiritual. O tempo está se esgotando e o perigo se aproxima, porque os sinais estão por toda parte, visíveis para quem tem coragem de ver. Estátuas simbólicas choram diante das aparições, comovendo até mesmo os não crentes. Vemos guerras explodindo em todos os cantos e, pior ainda, uma escuridão moral profunda endurecendo os corações dos homens. Tudo aponta para o que os céus vêm anunciando há décadas. Nós não estamos esperando as profecias, nós já estamos vivendo o cumprimento delas. Irmãos e irmãs, preparem-se agora para descobrir o que a Virgem realmente revelou. É uma verdade tão chocante que muitos preferem fechar os olhos e não acreditar. Mas, se você estiver disposta a abrir seu coração hoje, poderá ser uma das poucas a encontrar o refúgio contra a escuridão que se aproxima. Agora, vamos entrar profundamente no corpo desta mensagem celestial, nas profecias, nos avisos e, acima de tudo, na grande decisão que marcará o seu destino eterno. Acompanhe comigo. Sejam bem-vindos a este canal e convido você a deixar o seu gostei para nos apoiar na missão de levar uma mensagem que nutre a fé todos os dias. A humanidade, tal como a conhecemos, embriagou-se com o seu próprio ruído e decidiu viver como se Deus não existisse. Contudo, não há mais espaço para o silêncio da alma ou para a reverência ao sagrado. Cada vez mais, constroem-se impérios de vaidade, enquanto os altares do espírito são deixados em ruínas. Observem ao redor. O pecado não é apenas tolerado, mas celebrado em praça pública. A mentira é premiada com honrarias, enquanto a verdade é ridicularizada. O que é puro é desprezado como algo arcaico, e o corrupto é aplaudido como esperto e vitorioso. Diante dessa luz invertida, cruzamos o limiar onde a escuridão não se esconde mais. Ela se exibe com orgulho. Mas o aspecto mais devastador deste tempo não é apenas o que vemos com os olhos, mas o que já Hong conseguimos sentir com o coração. A alma moderna tornou-se insensível ao sussurro do alto. E assim, vivemos um paradoxo terrível. Enquanto o corpo é adornado com o que há de mais caro e belo, o espírito definha em fome absoluta. Este vazio que muitos sentem ao final do dia não é físico nem psicológico. É uma ausência de Deus. É a perda do propósito profundo, do fogo interior da conexão com o Criador. E quando essa ausência se instala, ela abre a porta para o desespero, porque toda uma geração está perdida no conforto material, sem perceber que está espiritualmente quebrada. A Virgem Maria, a Mãe do Céu, não aparece em meio a estes tempos para semear o terror, mas vem como uma mãe que vê a estrutura da nossa sociedade desmoronar. A sua voz é fogo, mas também conforto, é firmeza, mas também ternura. A mensagem dela é uma intervenção viva, uma chama que ainda arde para aqueles que esqueceram como dobrar os joelhos, aqueles que criaram raízes na fé, que construíram suas vidas sobre a rocha firme da oração, do jejum e do arrependimento sincero,
não serão abalados facilmente. Enquanto tudo ao redor tremer, eles permanecerão, não pela sua própria força, mas pela âncora espiritual que lançaram no céu. Porém, aqueles que trocaram a comunhão pelo entretenimento, o jejum pela indulgência e a palavra pela opinião humana, cairão sem resistência. Porque nestes tempos que vivemos, não basta apenas acreditar superficialmente. Somente aqueles que vivem a fé como sustento diário e como escudo sobreviverão à tempestade moral. Não é mais tempo para discursos vazios, mas para a transformação. Quando a alma não é nutrida, a escuridão avança sem encontrar barreiras. Cada decisão e cada conforto que desloca Deus do centro constrói uma torre de silêncio entre a criatura e o seu Criador. Mas ainda há um sussurro do céu, um eco que percorre a terra, chamando corações dispostos ao caminho da oração. O que está por vir não pode ser enfrentado com uma espiritualidade morna ou aque de aparência. É necessária uma vida consagrada, afiada como uma espada, firme como uma torre e humilde como um cordeiro. Somente assim será possível resistir. E se isso já pesa na sua consciência como uma verdade inegável, você precisa saber que o céu não esteve calado ao longo do tempo. A voz de Maria ressoou em diferentes cantos do mundo, muito antes de chegar a Medjugorje, avisando sobre os lugares sagrados onde a terra foi tocada pelo Eterno e os segredos do céu foram confiados aos humildes. É hora de olhar para essas mensagens não como contos do passado, mas como mapas que apontam exatamente para o que está acontecendo hoje, agora. Isso já está acontecendo porque o céu não apenas falou, o céu já revelou e os altos não permaneceram em silêncio ao longo da história recente. A mãe desceu em lugares precisos, com palavras exatas, e veio para alertar. Cada aparição foi um grito suave, mas urgente, um eco celestial clamando por conversão. E cada lugar marcado por sua presença deixou na terra um rastro de luz oaque de juízo. Nas montanhas de La Salette, 2 crianças camponesas foram as testemunhas de uma senhora vestida de luz, mas com o rosto coberto de lágrimas. Não era uma mensagem de consolo fácil, era um lamento divino pela irreversência do mundo, pela profanação do dia santo, pela frieza com que o sagrado nome de Deus era tratado. Era a dor de uma mãe que via seus filhos brincando com o fogo eterno, e a sua voz, embora doce, Kong escondia a severidade do aviso. Se Kong houver conversão, o castigo virá. Não era uma ameaça vazia, era uma certeza nascida do amor, porque a justiça de Deus, quando se derrama, não o faz sem antes avisar com grande insistência. Décadas mais tarde, em Fátima, o céu escolheu 3 pequenos pastorinhos para revelar os segredos que marcariam a história espiritual do século. Enquanto o mundo ardia na Primeira Guerra Mundial, a Virgem Maria mostrou o inferno com uma clareza que nenhum teólogo poderia igualar. Ela então anunciou que, se o mundo não se convertesse, uma segunda guerra, ainda mais destrutiva, viria. A humanidade não ouviu. A profecia se cumpriu e o mundo continuou sua marcha para longe de Deus, cada vez mais próximo do abismo. E agora, ela continua a falar em Medjugorje, uma pequena cidade na Bósnia e Herzegovina. Em meio ao caos político e espiritual do leste europeu, ela continua a falar todos os dias através de jovens escolhidos, não pelos sábios deste mundo, mas pela sabedoria do céu. 10 segredos foram revelados, selados pelo mistério divino. Meus queridos filhos, eu venho mais uma vez do céu para falar aos seus corações. Peço-lhes com todo o amor e dor de uma mãe que se convertam e voltem para Deus. Quantas vezes eu os avisei,
E, no entanto, a humanidade fecha os ouvidos e endurece os corações. O pecado se espalha como um manto escuro sobre a terra, e a luz da fé está se apagando em muitos lares. Eu lhes digo, se houver arrependimento, se houver conversão sincera, a justa ira de Deus cairá sobre este mundo, o caos se espalhará como nunca antes, e a destruição será vista em muitos lugares. Meus filhos, não falo para assustar, mas para alertar. Ainda há tempo para mudar o curso. Rezem, jejuem, confessem-se e recebam a Eucaristia com amor. Coloquem Deus em primeiro lugar e deixem o Espírito Santo guiar suas vidas. Se atenderem aos meus apelos e retornarem ao Senhor, a misericórdia triunfará e o mal terá a última palavra. Mas se permanecerem indiferentes, o sofrimento será grande. Escolham a vida, escolham o céu, escolham o caminho que leva à salvação. Hoje é o tempo da conversão. Amanhã pode ser tarde demais. Tenho chamado a humanidade ao arrependimento por tantos anos e, no entanto, tantos vivem como se Deus não existisse. Quantos de vocês ainda zombam dos avisos celestiais? Quantos fecham o coração para a verdade, pensando que tudo continuará como sempre foi? Mas eu lhes digo, o tempo da misericórdia é curto e o tempo da justiça está próximo. Deus, em sua infinita paciência, retardou o braço da justiça para que mais almas pudessem ser salvas. Mas a ingratidão e a rebelião humana feriram profundamente o coração de meu filho Jesus. A vida é atacada, a pureza é ridicularizada, a família é destruída e o pecado é exaltado como se fosse virtude. Não pensem que Deus permanecerá em silêncio para sempre diante de tal ofensa. Eu, como mãe, aviso-lhes. A ira divina cairá sobre a terra se a humanidade não se converter, e será um tempo de dor diferente de qualquer outro, no qual muitos chorarão por não terem atendido aos apelos que faço com tanto amor. Haverá caos, meus filhos, e esse caos virá de muitas formas. O mar transbordará seus limites, a terra tremerá, o fogo se espalhará e o céu mostrará sinais. A fome e a pobreza se multiplicarão, e as guerras devastarão nações que antes se julgavam intocáveis. Muitos não saberão para onde se voltar, e na angústia lembrarão das minhas palavras. Não lhes falo isso para infundir medo, mas para lhes dar poder através da preparação, porque somente aqueles que estiverem firmados em Deus permanecerão de pé quando as estruturas do mundo começarem a ruir. O que lhes peço é simples, mas exige uma decisão irrevogável. Convertam-se com um coração sincero. Abandonem o pecado, confessem e reconciliem-se com Deus e com o próximo. Abram as portas de suas casas e de suas famílias para a oração, pois ela será o único refúgio seguro. Mas escutem com atenção, pois o perigo físico, por mais terrível que seja, é apenas a sombra de algo muito pior. Um mal terrível se aproxima, mais intenso e profundo do que qualquer guerra ou desastre natural que os seus olhos já viram. Este mal não tem apenas a intenção de destruir corpos e cidades. Ele vem para atacar diretamente as almas. Ele se espalhará como uma névoa escura sobre o mundo, trazendo uma frieza espiritual tão absoluta que fará muitos se afastarem do Pai sem nem mesmo perceberem o movimento. Este mal virá disfarçado, escondendo-se atrás de belas palavras, de falsas promessas de liberdade e de soluções rápidas para os problemas humanos. Satanás sabe que o seu maior triunfo não é destruir a vida física, mas arrancar de vocês a vida eterna. Por isso, ele semeia com tanta fúria a divisão nas famílias, a confusão dentro da própria igreja, o orgulho desmedido nos corações
e, acima de tudo, a indiferença pelas coisas de Deus. A escuridão que se aproxima quer apagar a chama da fé e levar a humanidade a viver como se Deus fosse inútil, desnecessário ou inexistente. Meus filhos, Kong se enganem. Ele virá para ferir o seu espírito, para matar a sua fé, para fazê-los viver num inverno interminável da alma. Muitos, sem perceber, deixarão de rezar, deixarão de buscar os sacramentos, deixarão de ouvir a voz do Espírito Santo, e quando se derem conta, estarão distantes, enfraquecidos, sem forças para lutar, entregues a uma apatia que é o prelúdio da morte espiritual. Eu lhes digo com todo o amor de mãe: agora é o tempo de se fortalecer. Não permitam que este veneno entre em seus corações. Fortaleçam-se agora, antes que as provações se tornem ainda mais duras. Orem com o coração, não apenas com os lábios. Orem o Santo Rosário todos os dias, pois ele é a corrente que prende o inimigo e impede a sua ação plena. Jejuem com fé e ofereçam sacrifícios pela conversão do mundo, pois a oração sem sacrifício é como uma lâmpada sem óleo. Lembrem-se de viver a palavra de Deus em cada ato, em cada escolha, porque Kong basta falar de fé. É preciso vivê-la como uma armadura. Quando este mal se espalhar, muitos serão vencidos pelo medo, pela dúvida, vá pela confusão. Mas Kong se deixem abalar. Eu estarei com vocês, cobrindo-os com o meu manto imaculado, e meu filho enviará seus anjos para proteger aqueles que permanecerem fiéis. Mas, para estarem sob esta proteção, vocês devem decidir por Deus agora. Não esperem mais, porque cada dia sem conversão é um passo na direção errada, uma porta que se abre para a destruição espiritual. O que está por vir será grande e difícil, mas nunca maior do que o poder e a misericórdia do Senhor. Mesmo em meio à tempestade, aqueles que permanecerem fiéis brilharão como luzes em meio às trevas. Mas, para que essa luz Kong se apague, é preciso compreender a natureza exata do inimigo que se levanta. O espírito do anticristo já Kong é uma ameaça distante. Ele avança agora mesmo, preparando o terreno para aquele que virá para enganar muitas almas. Ele se infiltra silenciosamente nas nações, corrompendo as leis que antes protegiam a vida e a verdade. Ele entra nas famílias, semeando a discórdia onde deveria haver amor. Ele endurece os corações que já Kong amam a verdade, tornando-os receptáculos para o erro. Ele prepara o palco para a sua manifestação final, e quando ele chegar, Kong virá com aparência de terror, mas com astúcia suprema. Ele se apresentará como um salvador, um homem de paz vá de soluções rápidas para um mundo desesperado e ferido. Cada palavra e cada gesto dele estarão impregnados com o veneno do engano. Ele oferecerá pão para quem tem fome, segurança para quem tem medo e ordem para quem vive no caos. Mas o preço dessa falsa paz será a escravidão da alma. Muitos, por Kong terem uma fé firme e enraizada, deixarão-se seduzir. Eles olharão para os sinais e prodígios mentirosos, vá acreditarão que a salvação vem da mão do homem, vá Kong da mão de Deus. E assim, muitos receberão a marca. Meus filhos, entendam bem, esta marca Kong será apenas um sinal visível. Aqueles que a aceitarem o farão porque escolheram confiar no homem mais do que no Criador. Escolheram o conforto passageiro e a segurança física em troca da vida eterna. Será a marca da submissão ao mal, a prova final de que a fé foi negada e a escuridão foi escolhida em lugar da luz. Eu lhes digo, com todo o peso da verdade, somente aqueles que permanecerem firmes em Jesus terão a coragem de perder tudo por amor a Deus.
O inimigo usará o medo como sua arma principal. Ele dirá ao mundo: curvem-se, vá comerão, aceitem, vá viverão em paz. E a humanidade, faminta de pão, mas vazia de Deus, cairá na armadilha. Por isso, insisto como mãe que vê o perigo mortal: fortaleçam-se agora. Quando o momento chegar, não haverá mais tempo para buscar raízes profundas na fé. É hoje que vocês devem vestir a armadura espiritual. Não se iludam pensando que poderão resistir com a força humana Roak, com a lógica do mundo. A inteligência humana será enganada, a força humana será quebrada. Somente aqueles cheios do Espírito Santo terão o discernimento para ver a mentira por trás da grande confusão. O chamado divino é claro. Vakong admite mais adiamentos. Busquem o reino dos céus acima de tudo. Tudo o que não leva a Deus é vaidade e engano. As riquezas, os prazeres, o poder, vá os aplausos do mundo, passarão como fumaça ao vento. O anticristo virá para tentar apagar o nome de Deus. Ele tentará governar Kong apenas as nações, mas as consciências, impondo leis que se opõem à verdade divina. Muitos serão perseguidos, e a fé será provada como o ouro é provado no fogo ardente. Mas aqueles que confiarem no Senhor, Vakong se dobrarem diante do mal, receberão a coroa da vida. Portanto, preparem-se como guerreiros da luz, pois a batalha final pelas almas já começou. Deus não deixou seus filhos órfãos. Ele, Kong, nos enviou para esta batalha de mãos vazias. Pelo contrário, o céu nos concedeu armas de um poder incalculável. A primeira destas armas lá, o Santo Rosário. Não o vejam apenas como uma repetição de palavras. O rosário é o flagelo do demônio. Quando vocês seguram o rosário com fé, o inferno treme. Cada Ave Maria rezada com o coração é um golpe de luz que desfaz as tramas do inimigo. Orem o rosário todos os dias. Uma casa onde o rosário ecoa é uma casa onde a Virgem Maria habita. Mas a arma suprema lá, a Sagrada Eucaristia. É dela que virá a força para resistir quando tudo parecer perdido. O corpo e o sangue de Cristo, Kong, são um símbolo, são a presença real do Deus vivo. Nestes tempos de tribulação, aproximem-se do altar com um amor renovado. A Eucaristia é o antídoto contra o veneno espiritual do mundo. Se o anticristo quer marcar os homens com o selo da morte, Cristo nos marca com o selo da vida eterna. Nutram-se dele enquanto podem, pois aqueles que se alimentam do Cordeiro terão a força para enfrentar as feras do Apocalipse. E para que essa comunhão seja verdadeira, lá é necessário que a alma esteja purificada. A confissão frequente lá, o banho que restaura a brancura da veste batismal. Não carreguem o peso do pecado sobre os ombros. Corram para a misericórdia de Deus e unam a essa pureza o poder do jejum. O jejum lá, uma declaração de independência do espírito. Ele afia a espada da oração e expulsa os demônios. Ofereçam sacrifícios pela conversão dos pecadores. Não se esqueçam jamais de invocar o príncipe dos exércitos celestes. São Miguel Arcanjo foi enviado por Deus para estes tempos finais. Ele lá, o defensor do povo de Deus. Digam com fé: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. O seu auxílio lá imediato e poderoso. Contudo, com valerão estas armas se Kong houver à disposição para a ação imediata. O maior engano lá, a palavra amanhã. Amanhã eu rezo, amanhã eu me confesso. Não digam amanhã, pois o amanhã pode Kong chegar. Adiar a conversão lá enfraquecer a alma deliberadamente. A decisão deve ser agora. Entendam que a resistência que se exige Hong, lá uma resistência humana. Vocês, Hong,
podem vencer o mal com inteligência, roac força física. Aquele que tenta lutar contra o diabo com armas humanas já perdeu. É necessária uma rendição total ao Espírito Santo. Em meio à grande confusão, apenas os que forem guiados pelo Espírito saberão para onde ir. E esta missão de salvação começa dentro do seu lar. A família lá, o último refúgio. O inimigo quer destruir seus filhos. Ensinem as crianças a rezar. A oração de uma criança toca o trono do Altíssimo. Protejam os jovens, fortaleçam neles a verdade e cuidem dos idosos. Transformem suas casas em cenáculos de oração. Se a família estiver unida em Deus, ela será como uma rocha no meio do mar revolto. E assim, chegamos ao momento decisivo. Cada alma deve definir a quem pertence. Não há mais território neutro. Diante dos eventos, a humanidade encontra-se numa encruzilhada final. O mundo continuará a tentar seduzi-los. Ele lhes oferecerá riquezas, oferecerá prazeres momentâneos. Tudo isso lá miragem. Tudo o que não lá, Deus lá fumaça. Não troquem a herança do céu por cinzas. O que está em jogo lá, o destino imortal da sua alma. Mas para aqueles que permanecerem firmes na rocha de Cristo, existe uma promessa. Vocês, Kong, estarão desamparados. A Virgem Maria estendeu o seu manto sagrado sobre a terra. Sob este manto, o terror Kong poderá tocá-los. Vocês serão preservados para brilhar. A luz de Cristo se tornará visível em vocês. Vocês serão faróis de esperança. A vossa fé será o milagre que sustentará muitos. Ouçam este último aviso como um chamado urgente de amor. O tempo da misericórdia está chegando ao fim. O horizonte anuncia que o tempo da justiça divina se aproxima. Não deixem para amanhã o sim que Deus espera agora. Hoje lá, o momento de entregar as rédeas da vida ao Criador. Que a coragem do Espírito Santo os levante. A escolha está diante de vocês. Que Deus os abençoe, lhes dê a força para permanecerem fiéis até o fim. Amém.